Relato 1 e o paciente do quarto 13. Carla era uma enfermeira experiente, acostumada aos mistérios e desafios dos plantões noturnos. Durante sua rotina, sempre que passava pelo corredor escuro do hospital, notava o quarto 13, um lugar que, segundo os médicos mais antigos, havia sido fechado após uma série de acontecimentos inexplicáveis. Ela ouvia rumores sobre o passado sombrio do quarto, que há anos estava abandonado, mas ainda assim parecia preso a uma energia estranha e pesada, que sempre fazia Carla sentir um arrepio nas costas. A porta ficou trancada, mas algumas enfermeiras juraram ter ouvido sussurros e passos vindos de lá, como se alguém ou algo ainda residisse naquele espaço isolado. Naquela noite de plantão, Carla estava mais cansada que o normal, e a noite avançava silenciosamente, quando de repente ela ouviu um som baixo, quase um murmúrio, que parecia chamar seu nome. O som estava distante, mas era o suficiente para parar e olhar em volta. Devo estar imaginando coisas, pensou. Mas à medida que os minutos passavam, o som ficou mais claro, insistente, e parecia vir exatamente do final do corredor, onde o quarto 13 estava localizado. Decidida a acabar com aquela sensação estranha, Carla caminhou na direção ao quarto, enquanto o som se tornou mais nítido. Quando chegou perto, viu a porta levemente entreaberta, o que era impossível, já que sabia que aquela porta estava trancada há anos. O coração de Carla disparou, mas uma curiosidade sombria a fez empurrar a porta e dar um passo para dentro. O ar dentro do quarto era gelado, muito mais frio que o resto do hospital. Ela sentia um arrepio subir pela espinha enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra do local. No canto do quarto, entre a cama e a parede, havia uma sombra, algo que não parecia nem humano, nem uma simples forma sem vida. Carla tentou acender a luz, mas o interruptor não funcionou. Na escuridão, ela sentia que alguém a observava fixamente. De repente, um calafrio atravessou seu corpo, e ela ouviu uma voz baixa e rouca sussurrando: "Por que me deixou aqui?" Carla deu um passo para trás, uma mão tremenda enquanto tentava se recompor. Mas, como se fosse impulsionada por uma força invisível, ela não conseguia tirar os olhos daquela sombra. Seus pensamentos foram interrompidos quando o rádio que carregava no bolso começou a emitir um som estridente, e uma mensagem de emergência veio da sala de cirurgia, informando que um paciente estava em estado crítico. Abalada, ela se retirou do quarto e correu para atender ao chamado. Foi uma noite caótica, e o paciente da sala de cirurgia, um homem desconhecido que estava em estado grave, faleceu exatamente à meia-noite, o mesmo horário em que Carla ouviu a voz no quarto. Na manhã seguinte, ainda abalada com o ocorrido, Carla comentou sobre a experiência com um colega mais antigo, que olhou para ela com um semblante sério e afirmou que, muitos anos atrás, um paciente morreu ali sozinho no quarto 13, após uma complicação inesperada que ocorreu quando ele deveria estar em cirurgia. Ninguém ficou com ele em seus últimos momentos, e muitos diziam que sua alma nunca havia descansado. Desde então, toda vez que alguém tenta entrar no quarto, relatos de vozes e presenças estranhas são comuns, como se ele estivesse condenado a vagar pelos corredores, ainda esperando a ajuda que nunca veio. Carla nunca mais conseguiu se aproximar do quarto 13 sem sentir um arrepio profundo, e sempre que o silêncio da noite caía, ela podia jurar que ouvia, de longe, a mesma voz que sussurrava, chamando seu nome. Relato 2, e a criança fantasma do hospital infantil. Mariana sempre teve um jeito especial para lidar com crianças. Trabalhando em um hospital infantil, ela era conhecida pelo carinho e atenção que oferecia aos pequenos pacientes, principalmente durante os plantões noturnos. Na calada da noite, o hospital infantil parecia um lugar totalmente diferente, os corredores antes cheios de vida se tornavam sombrios, quase como se estivessem congelados no tempo. Em uma noite particularmente tranquila, Mariana fazia sua ronda pelos corredores do terceiro andar, que ficavam quase sempre vazios. Foi quando ela viu uma pequena figura caminhando vagarosamente pelo corredor, perto da enfermaria. Era uma menina, parecendo ter uns 6 ou 7 anos, com cabelos escuros que caíam até os ombros e usava um vestido branco antigo, quase desbotado, que parecia destoar das roupas de hospital modernas. A menina estava descalça, caminhava lentamente, quase como se estivesse em busca de algo, ou de alguém. Mariana imediatamente se apressou para segui-la,
pensando se tratar de um paciente perdido, ou até mesmo de uma criança que havia fugido de alguns dos quartos. Oi, querida. Está tudo bem? Você está perdida? Perguntou Mariana, com voz suave. Mas, para sua surpresa, a menina não respondeu. Em vez disso, virou lentamente a cabeça para olhar para Mariana, revelando um rosto pálido e olhos tristes, como se estivesse profundamente cansada. Antes que Mariana pudesse dar outro passo, a menina virou o corredor e desapareceu completamente de vista. Confusa e um pouco assustada, Mariana apressou-se até o fim do corredor, mas, ao virar, não encontrou ninguém. Era impossível que uma menina tivesse se escondido tão rápido, pois aquele corredor terminava em uma janela trancada. Intrigada, Mariana foi até a central de segurança e pediu para verificar as câmeras, pois queria ter certeza de que a menina realmente estava ali. Quando os seguranças revisaram as imagens do corredor, o rosto de Mariana ficou claro ao perceber que, na gravação, não havia nenhuma criança. Ela, no entanto, lembrava-se claramente daquela figura andando pelo corredor, como uma visão que parecia quase palpável. Uma curiosidade tomou conta dela, e no dia seguinte, ela resolveu perguntar a uma enfermeira mais antiga sobre o ocorrido. Sua colega olhou para ela com um semblante sério e revelou uma história de anos atrás, uma história que muitos funcionários prefeririam não lembrar. Anos antes, uma menina chamada Isabel havia dado entrada no hospital para um procedimento urgente. Ela foi submetida a uma cirurgia, mas devido a complicações no local e à falta de recursos, o procedimento foi adiado várias vezes. Isabel era uma menina doce e calma, mas sua condição piorou significativamente enquanto ela aguardava. Naquela noite fatídica, Isabel faleceu antes mesmo de entrar na sala de cirurgia, sozinha e sem chance de se despedir da mãe, que não poderia chegar a tempo. Desde a morte de Isabel, relatos de uma menina vagando pelos corredores se tornaram comuns entre os funcionários. Sempre à noite, sempre descalça e usando o mesmo vestido branco, Isabel parecia ainda estar esperando por alguém que nunca chegou. Alguns enfermeiros já dizem ouvir risadas infantis vindas dos corredores vazios, passos pequenos ecoando no silêncio da madrugada, e até mesmo ver pequenos brinquedos que não atendem a nenhum dos pacientes espalhados pelos corredores. Mariana ficou estarrecida com a história e descobriu que o olhar da menina, aquele olhar triste e perdido, poderia muito bem ser o de alguém que ainda buscava a ajuda que lhe foi negada. Desde então, Mariana passou a deixar pequenos brinquedos de pelúcia no final do corredor, como uma forma de homenagem e carinho, talvez na esperança de que isso pudesse trazer paz ao espírito inquieto da menina. E todas as noites, ela fazia uma prece silenciosa ao passar pelo corredor, desejando que Isabel pudesse finalmente encontrar descanso. No entanto, ainda hoje, em noites particularmente silenciosas, Mariana ouve risadas infantis distantes e sente um frio intenso ao passar pelo corredor, um lembrete constante de que algumas almas continuam a vagar, presas em um ciclo interminável de espera. Relato 3, A Mulher de Branco na Sala de Emergência. Juliana era uma enfermeira dedicada e, mesmo após anos de trabalho no hospital, ainda sentia um arrepio quando o turno da noite começava. A sala de emergência, com seu movimento frenético, era o coração pulsante do hospital, mas nas madrugadas mais silenciosas, aquela agitação dava lugar a um silêncio inquietante, quase opressor. Em uma noite particularmente agitada, Juliana estava correndo entre pacientes e medicamentos quando, no canto de uma das áreas de espera, avistou uma figura que não se encaixava naquele cenário. Era uma mulher, sentada com a cabeça baixa, usando um vestido branco que parecia antigo, quase fora de época, contrastando com o ambiente moderno e estéril da emergência. Ela parecia completamente alheia ao caos à sua volta, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Juliana estranhou aquela presença, pois todos os pacientes já haviam sido direcionados para os leitos ou salas de observação. Pensando que talvez fosse uma preocupação familiar, ela foi ver se a mulher precisava de ajuda. "Com licença, você está esperando por alguém?" perguntou Juliana, em um tom gentil. A mulher então apresentou a cabeça lentamente, e seus olhos se encontraram com os de Juliana. Havia algo perturbador naquele olhar e ele estava vazio, mas, ao mesmo tempo, carregava uma tristeza que parecia antiga e profunda, como se estivesse marcada por anos de espera.
Sem dizer uma palavra, a mulher de branco desviou o olhar e voltou a fixar-se no vazio, ignorando completamente a presença de Juliana. Sentindo um calafrio, Juliana olhou ao redor para chamar algum colega, mas o plantão estava ocupado demais para que alguém lhe prestasse atenção. Quando voltou a olhar para a mulher, foi surpreendida ao ver que o lugar onde ela estava sentada agora estava vazio. Estava ali a cadeira, imóvel, mas a mulher desapareceu sem qualquer som ou movimento. Incrédula, Juliana olhou ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Ela chegou a dar uma volta pela sala, verificando se a mulher havia sido vista, mas os pacientes e os colegas confirmaram que ninguém havia visto ninguém com aquela descrição. Intrigada, Juliana comentou o ocorrido com um colega de longa data, que olhou para ela com um semblante sombrio e o contorno de uma história que ela mesma preferia não reviver. Essa mulher de branco. Eu já a vi, disse um colega. Anos atrás, um paciente entrou aqui com urgência. Ela estava gravemente doente e esperava pela chegada do marido, mas ele nunca chegou a tempo. Ela morreu naquela noite, com os olhos fixos na porta, esperando por ele. Desde então, muitos dizem vê-la sentada na sala de emergência, como se estivessem ainda à espera, relutante em deixar este mundo sem reencontrar quem ela tanto amava. Após ouvir a história, Juliana sentiu um calafrio intenso. Tentou afastar o assunto da mente, mas as próximas noites de plantio trouxeram uma sensação de inquietação crescente. Na madrugada, quando o movimento diminuía, Juliana sentiu que estava sendo vista, especialmente ao passar pelo canto da sala onde a mulher havia aparecido. E então, em umas madrugadas silenciosas, ela viu novamente, a mulher de branco estava ali, imóvel, com o mesmo semblante triste e olhar vazio, sempre sentada no canto, como se aguardasse por alguém que jamais chegaria. Dessa vez, Juliana decidiu se aproximar lentamente. Ela queria tentar falar com a mulher novamente, talvez oferecer alguma forma de consolo. Mas, ao dar o primeiro passo em sua direção, a luz da emergência piscou, e num piscar de olhos, a mulher havia sumido. O lugar onde você estava agora parecia relaxado, e uma sensação de vazio profundo invadiu Juliana. Desde então, ela passou a ouvir vozes durante seus plantões, especialmente nas noites mais frias, como se uma voz distante e triste chamasse por alguém. Juliana nunca mais viu a mulher de branco com a mesma clareza, mas sempre que passa pelo canto da sala de emergência, sente um arrepio e o peso de um olhar invisível. Alguns colegas dizem que, de tempos em tempos, também avistam uma figura de branco na madrugada, sempre com o mesmo semblante de saudade e esperança. Eles evitaram falar sobre isso, mas todos unidos da mesma sensação, daquela alma solitária ainda está presa ali, esperando eternamente por um reencontro que nunca virá. Relato 4, já a voz na sala de reanimação. Sofia era uma enfermeira cuidadosa e dedicada, que sempre fazia questão de deixar a sala de reanimação em perfeita ordem após cada atendimento. Ela já tinha visto de tudo em seus anos de plantio noturno, mas nada preparou para o que aconteceria naquela noite. A sala de reanimação tinha um clima sombrio, carregado por todos os dramas e lutas pela vida que testemunhava. Mas, naquela madrugada, algo parecia especialmente fora do normal, o silêncio era pesado e o ar, gelado, como se um frio inexplicável pairasse sobre o local. Enquanto arrumava os equipamentos na prateleira, Sofia ouviu um som quase imperceptível, algo que se parecia com o seu nome sendo sussurrado. Sofia, a voz era baixa, abafada, mas clara o suficiente para fazer seu coração acelerar. Ela parou, virou-se lentamente, e examinou a sala, mas não havia ninguém ali. Convencida de que era apenas o cansaço acumulado, respirou fundo e voltou ao trabalho. No entanto, minutos depois, a voz voltou, dessa vez mais alta e mais próxima, como se estivesse ao lado do seu ouvido. Sofia, a sugestão agora carregava um tom urgente, quase implorando por atenção. Ela começou a sentir um pânico crescendo, mas sua curiosidade era mais forte, e algo a impulsionou a permanecer ali. Decidiu perguntar: quem está aí? A sala ficou em silêncio. Mas, então, como se em resposta, a luz começou a piscar, lançando sombras por todo o espaço, sombras que deixam de formar uma figura na penumbra, próxima à cama de reanimação.
Cada piscada da luz fazia a figura se tornar mais nítida, e Sofia podia jurar que havia uma presença na sala, algo que ela não podia ver claramente, mas sabia que estava ali, observando-a. Lembrando-se dos rumores que circulavam entre os funcionários, Sofia começou a juntar as peças. Ela ouviu histórias sobre um paciente que faleceu sozinho, e que, por algum motivo, parecia incapaz de deixar o hospital. Ele era um homem chamado Carlos, que, durante um atendimento de emergência, pediu desesperadamente para não ficar sozinho, mas os médicos ficaram ocupados com outro caso grave, e Carlos não sobreviveu. Alguns colegas disseram que, desde aquela noite, a sala de reanimação nunca mais foi a mesma. Sussurros, portas batendo, e, especialmente, o nome Sofia sendo chamado por uma voz invisível, foram relatados por várias enfermeiras. Cada vez mais inquieta, Sofia tentava terminar rapidamente seu trabalho, mas a sensação de ser observada não a abandonava. O ar estava tão frio que sua respiração formava pequenas nuvens no ar. Ela olhou ao redor, tentando afastar a sensação de medo, mas então algo aconteceu que congelou seu sangue. Da cama de reanimação, que estava vazia, começou a render, como se alguém estivesse se movendo sobre ela. Ela observou, horrorizada, enquanto as marcas de mãos surgiam lentamente no lençol branco da cama, como se alguém estivesse pressionado para se levantar. Sofia recuou, e naquele momento, a voz sussurrou uma última vez, num tom de súplica. Por favor, não me deixe aqui. A voz era cheia de dor, desesperança, e parecia implorar por paz. Encarando a cama de reanimação vazia, Sofia compreendeu que Carlos talvez ainda estivesse ali, buscando a ajuda que lhe foi negada em seus últimos momentos. Ela, com uma coragem que nem sabia que possuía, e disse calmamente: Carlos, você não está mais sozinho. Está tudo bem, você pode descansar agora. Ao terminar de falar, o ambiente começou a se aquecer lentamente, e o ar pesado e opressivo pareceu aliviar, como se uma presença finalmente tivesse encontrado o descanso. As luzes pararam de piscar, a sala ficou em um silêncio tranquilo, diferente de qualquer outro silêncio que Sofia já havia sentido naquele lugar. Desde aquela noite, Sofia nunca mais ouviu a voz chamando seu nome, mas ainda assim, sempre que entra na sala de reanimação, faz uma breve oração, voltando para que todos os que ali passaram possam finalmente encontrar paz. Os colegas de Sofia ainda comentam, de tempos em tempos, sobre a estranha calmaria que tomou conta da sala de reanimação desde aquela noite. Alguns até relatam sentir a presença de uma amigável e protetora, como se Carlos, mesmo em espírito, continuasse a vigiar aquele espaço, finalmente em paz, mas sempre atento, como um guardião silencioso do hospital. História 5: O Homem do Elevador. Renata era uma enfermeira que preferia evitar o elevador de serviço do hospital. Não era só o ruído antigo e os espasmos estranhos que ele fazia ao subir e descer, o elevador carregava uma fama sombria. Muitos dos funcionários diziam que, nas noites mais tranquilas, algo inexplicável acontecia lá. Era um misto de superstição e mistério, mas quem já havia passado por algum encontro incomum ali sabia que os barcos eram verdadeiros. Certa noite, depois de um longo plantão, Renata não teve escolha. Estava exausta demais para subir a escada, e o elevador era a única opção para chegar ao refeitório antes de pegar a última volta. Relutante, ela entrou no elevador, apertando o botão do andar superior. O elevador começou a subir, com os barulhos mecânicos que já eram normais, mas quando ele parou bruscamente no terceiro andar, sem que Renata tivesse apertado o botão, ela sentiu um calafrio. As portas se abriam lentamente, revelando um corredor deserto e mal iluminado, com uma atmosfera densa, quase sufocante. Renata ficou olhando para o corredor, imóvel, até que ouviu passos pesados que apontavam para dentro do próprio elevador. Ela girou a cabeça rapidamente, e, no canto do pequeno espaço, viu uma figura nebulosa, um homem de semblante sério, usa um uniforme antigo, quase militar, que ela nunca tinha visto antes no hospital. O homem olhou diretamente para ela, seus olhos escuros parecendo carregar uma mágoa profunda. Ele então falou, em um tom baixo, mas cortante: eu ainda estou aqui, e preso. Sua voz parecia ecoar dentro do elevador, preenchendo cada canto, e Renata sentiu uma onda de medo. As portas do elevador continuavam abertas,
como se estivessem paralisadas, e Renata percebeu que não conseguia mover as pernas, como se uma força invisível a impedisse de sair. Tentando manter a calma, Renata perguntou: "O que você quer? Como posso ajudar?" O homem ficou em silêncio por um momento, e então começou a falar em um tom quase lamentoso. Ele contou que havia sido funcionário do hospital décadas atrás, quando o prédio ainda era usado como enfermaria militar. Durante uma evacuação de emergência, ele ficou preso no elevador e morreu sufocado, sem que ninguém soubesse que ele estava ali. Desde então, seu espírito vagava pelos corredores, e em especial, pelo elevador de serviço, onde sua vida terminava. Muitos diziam que ele ainda aguardava por alguém que o ajudasse a finalmente chegar ao destino. Renata fechou os olhos por um segundo, tentando controlar o medo que apertava seu peito, e então sussurrou: "Você não está mais sozinho. Você pode descansar." Quando ela abriu os olhos, o homem havia desaparecido. As portas do elevador finalmente se fecham, e o elevador continua seu percurso, agora em silêncio absoluto. Ao chegar ao andar desejado, Renata saiu rapidamente e, desde então, nunca mais entrou naquele elevador sozinha, especialmente à noite. No entanto, em noites de plantão, ela às vezes ouve o som do elevador abrindo e fechando as portas de forma irregular, como se algo ou alguém ainda estivesse tentando encontrar seu destino final. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais. E se você tem algum relato para contar, compartilhe nos comentários, quem sabe ele não se aplique em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo, lembre-se, algumas histórias parecem não querer ser esquecidas.